pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre corrente elétrica, só que de uma maneira diferente. Diferente como? A gente vai utilizar um gráfico. E falou em gráfico, o coração acelera, né? Eu tenho certeza que alguns alunos têm um certo receio em relação a gráfico. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. O gráfico é uma ferramenta maravilhosa. Por quê? Às vezes, interpretando o gráfico, você já encontra a resposta da sua questão. Às vezes não, às vezes você vai pegar informações do gráfico e essas informações vão levar você até o objetivo da questão. De qualquer forma, viu um gráfico, o que eu aconselho vocês a fazerem? Primeiro, acalmar o coração. Segundo, vocês vão olhar o eixo, tanto o eixo horizontal quanto o eixo vertical, verificar sobre quais informações a gente tem ali, né? Ou seja, quais são as grandezas e também as suas unidades de medida. Outra coisa importante, dá uma olhada na legenda, ver o que aquela legenda está te informando. Se precisa, por exemplo, mudar a unidade de medida, se é uma escala, né? A gente pode ter uma escala no gráfico, por exemplo. Então, viu o gráfico? Se acalma, interpreta o gráfico da melhor maneira possível, lê a questão e aí a gente parte para chegar ao nosso objetivo, ok? Então, o nosso gráfico hoje é intensidade de corrente elétrica em função do intervalo de tempo. Eu vou fazer justamente uma questão que eu coloquei como exemplo no resumo que eu enviei para vocês, tá bom, gente? Desculpa o barulho, porque aí fica difícil mesmo a gente gravar a aula sem esse barulho externo, tá bom? Então, essa questão que a gente trabalhou no resumo que eu enviei para vocês, a gente tem algumas informações. Quais são? Intensidade de corrente está em amperes e o nosso tempo está em segundos. Por que eu estou chamando a atenção para vocês nesses dois detalhes? Porque a gente está trabalhando no sistema internacional. Eu não preciso me preocupar com unidade de medida, ok? Outra informação que a gente tem aqui, ó, se vocês olharem com carinho, o meu gráfico está crescendo e de repente ele ficou constante. Então, tem duas informações importantes. A corrente cresceu e depois ficou constante. Viu como é que é legal a gente interpretar o gráfico? Quais eram os nossos objetivos? Vamos relembrar aí, para quem não tenha, né, até a questão. Eu vou colocar embaixo para vocês verificarem qual era a questão, ok? Na descrição do vídeo. Então, nós temos dois objetivos. O primeiro é descobrir qual é a quantidade de carga total que está passando nesse condutor em 6 segundos e também calcular a intensidade de corrente média. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá por partes. Eu só vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente, que é calcular um pedaço, depois o outro, porque vai que numa outra questão, em vez de pedir a quantidade de carga total, a questão frisa só num determinado intervalo de tempo. Então, vou ensinar vocês a fazer isso de maneira seccionada, um pouquinho num, um pouquinho no outro, ok? Mas tem outras maneiras de se fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, calcular um intervalo de tempo de 0 até 2 segundos. Melhor, intensidade de tempo não. A gente vai calcular a carga elétrica de 0 a 2 segundos. De 0 a 2 segundos, qual é a carga elétrica que a gente tem? Fácil. Nesse caso, a gente tem aqui um crescimento. Como a gente tem um crescimento, a gente vai calcular a área abaixo da curva. Opa, área? Sim, área. Porque esta área, matematicamente, já que a gente tem um gráfico que é corrente em função do tempo, ela é justamente igual à quantidade de carga elétrica. Por quê? Porque a intensidade de corrente média é a razão, ou seja, a divisão, entre a carga e o tempo. Então, se eu pegar o tempo aqui e passar para cá multiplicando, isso vai me dar, na verdade, justamente a carga elétrica que eu quero. Então, todas as vezes que eu tiver um gráfico que seja corrente em função do tempo, a área desse gráfico, no intervalo que eu quero, é claro, vai me dar a carga elétrica, ok? Para a gente revisar um pouquinho, a gente tem aqui uma figura geométrica que a gente conhece bem, que é o triângulo. E qual é a forma da área de um triângulo? Fácil. Base vezes altura dividido por 2. Para quem não lembra, é bom que a gente já faz uma revisãozinha. Então, ó, base vezes altura dividido por 2. Qual o valor dessa base? A base está aqui, ó, ela começou no 0 e terminou no 2. Ué, de 0 até 2 dá 2. E a altura? Subiu. Essa altura aqui é de 5, nesse caso corresponde a 5 amperes, né? Então, matematicamente, a altura é 5, beleza? Então, vamos fazer a conta. Base 2, altura 5, dividido por 2. Eu já cortei aqui para facilitar a nossa vida, mas nem sempre dá para cortar, né? Ou seja, simplificar. Se não der, você multiplica e depois divide, beleza? Então, simplifiquei, a minha área deu 5. Por que eu não botei a unidade de medida aqui nessa área? Porque essa área não é uma área matemática, ou seja, eu não estou calculando uma região no espaço, ok? A gente está calculando uma área e este valor numérico corresponde a uma grandeza física, que nesse caso é a carga elétrica. Então, se a área deu 5, a minha carga elétrica é de 5
coulombs. Por que eu posso colocar coulomb? É aquilo que eu falei. Está em ampere, está em segundos, eu estou no sistema internacional. Então, a carga elétrica tem que ser obrigatoriamente em coulombs. Vamos ao outro pedaço do gráfico, ou seja, de 2 até 6 segundos. Eu até poderia calcular a área aqui embaixo, mas não precisa. Por que não? Porque como a corrente é constante, eu posso usar a fórmula direto, tá? Não preciso ficar calculando área. Se vocês quiserem também, fiquem à vontade. Então, a intensidade de corrente média é igual ao intervalo, né, da carga, ou seja, o quanto que essa carga qual é a variação dessa carga, na verdade, no intervalo de tempo. E aí essa corrente média, na verdade, até poderia tirar esse M de média, por quê? Porque a corrente é constante, então não preciso tirar a média de uma coisa que é constante. Então, aqui a minha corrente é 5, tá aqui o tempo todo, e o intervalo de tempo é de 4. Vocês vão pensar, de onde saiu esse 4? Simples. De 2 até 6, ó, de 2 até 6 segundos. Qual o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é de 4 segundos. Para eu sair de 2 e chegar em 6, eu preciso de 4, ok? Esse 4 está aqui dividindo, e se ele está dividindo, ele vai vir para o lado esquerdo, invertendo a operação matemática. O que quer dizer isso? Já que ele estava dividindo, ele vai multiplicar. 5 vezes 4, 20. Então, eu já tenho os meus dois, né, pedaços, vamos dizer assim, calculados do meu gráfico. Ou seja, nesse pedaço eu tenho uma variação de carga elétrica de 5 coulombs, e nesse pedaço aqui eu tenho 20 coulombs. Como eu pedi no gráfico inteiro, o que a gente vai fazer com esses dois valores? A gente vai somar. Então, eu tenho 5 mais 20, eu tenho uma carga total, que é 5 mais 20. Isso quer dizer que eu tenho 25 coulombs em 6 segundos, beleza? Na sequência, eu pedi o valor da intensidade da corrente média. Como é que eu faço isso? Eu pego, usando essa fórmula, tá? Eu pego a carga total e divido pelo tempo total. Qual é a carga total? 25, que é justamente essa parte aqui de cima que eu já coloquei. E qual é o intervalo de tempo utilizado nesses 25 coulombs? 6 segundos. Então, eu vou dividir 25 por 6. Dá um número que não é um número exato, mas quem disse que tudo tem que ser exato, né? Nem tudo é exato. Nem tudo é padrão, vamos dizer assim. Então, 25 dividido por 6 dá aproximadamente 4,16. Se eu quiser arredondar, ou seja, retirar esse 6 daqui, ó, eu penso, opa, esse cara que eu vou tirar, ele é 5, é maior que 5 ou menor que 5? Eu tenho que pensar nisso. Se ele for 5 ou maior que 5, vocês vão acrescentar uma unidade neste número, ou seja, eu vou acrescentar 1 a este número. Esse número é 1, 1 mais 1, eu tenho que 2. Então, a minha intensidade de corrente média é 4,2. Professora, tem outras maneiras para eu calcular a quantidade de carga total? Tem. Eu poderia, por exemplo, calcular simplesmente isso aqui tudo. Que figura geométrica é essa? Um trapézio. Sendo trapézio, eu vou usar a área do trapézio, que é base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura dividida por 2. E aí a gente, com certeza, se vocês fizerem com calma, vocês vão encontrar o valor de 25 coulombs. Se alguém não conseguir fazer, né, tiver curiosidade, for fazer e não conseguir, deixa um recadinho aí pra mim que eu faço um vídeo mostrando, tá bom? Beijos, até a próxima!